O relógio profético de Deus está correndo. Cada tic-tac ressoa não apenas nos céus, mas também nas manchetes do planeta. E de forma surpreendente, no Oriente Médio. Falamos de Israel. Quando você ouve esse nome, qual é a primeira imagem que surge em sua mente? É a visão de um conflito interminável? É a expectativa de um templo sendo reconstruído? Ou é a contagem regressiva para a volta de Jesus? Muitos hoje estão fixando seus olhos na Terra Santa, convencidos de que a próxima grande profecia a se cumprir será um evento físico e militar em Jerusalém, algo que desencadeará a vinda de Cristo. Eles esperam por um terceiro templo, por um anticristo que se sentará lá, e por um Armagedon literal com tanques e mísseis. Mas o que a Bíblia e o espírito de profecia realmente nos dizem sobre o papel de Israel no último e mais solene ato do grande conflito? Este é um chamado de alerta que você não pode ignorar. Uma mensagem que redefine a sua compreensão sobre o fim dos tempos e o significado real da profecia cumprida. A chave para entender o que está prestes a acontecer não está em notícias de guerra, mas em uma doutrina profunda e esquecida, que aponta para uma crise de adoração universal. Se você também percebe que as profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos, se sente a urgência dos tempos finais e se anseia por uma compreensão clara da verdade, curta este vídeo e inscreva-se agora. O tempo está acabando. Esta mensagem do canal O Último Chamado é vital para a sua preparação. Para compreendermos o papel de Israel hoje, precisamos voltar ao princípio profético, o chamado de Abraão, o nascimento de Isaque, a formação de uma nação no Sinai. Tudo isso tinha um propósito divino: ser a luz para as nações, guardar a lei de Deus e preparar o caminho para o Messias. E a profecia bíblica, especialmente nos livros de Daniel e Apocalipse, utiliza a nação de Israel, sua cidade, Jerusalém, e sua história como um modelo, um tipo, para descrever os eventos que culminarão na segunda vinda de Cristo. O problema, amados, é que muitos hoje pegam os símbolos e os transformam em realidades literais, perdendo o significado espiritual e universal da mensagem final de Deus. O livro de Daniel, capítulo 9, é o marco zero da profecia messiânica. Ele estabeleceu o tempo exato para o ministério e a morte do Messias. As 70 semanas proféticas se cumpriram em Jesus. Quando a nação de Israel rejeitou o seu chamado e crucificou o Salvador, ela selou a sua separação como o povo profético literal de Deus. Isso não é uma teoria, é a própria palavra de Deus que o diz. O apóstolo Paulo, em Romanos 9:6, declara categoricamente: nem todos os que são de Israel são de fato israelitas. E em Gálatas 3:29, ele estabelece o novo parâmetro: e, se sois de Cristo, então, sois descendência de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Aqui está o ponto crucial que a maioria dos pregadores ignora. A partir da cruz, a promessa e a herança de Israel foram transferidas da etnia para a fé. O verdadeiro Israel de Deus é a Igreja de Cristo, composta por todos os que aceitam o Messias, sejam eles judeus ou gentios. Portanto, fixar nossos olhos em um conflito militar ou em um projeto de construção em Jerusalém, como o evento final, é desviar o foco do que realmente importa: a pregação do Evangelho eterno a toda nação e tribo e língua e povo, conforme Apocalipse 14:6. O último movimento profético não é geográfico, ele é global. O último conflito não é entre nações vizinhas, mas entre o dragão e o remanescente que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus, como lemos em Apocalipse 12:17. No entanto, o próprio Jesus deu um alerta direto relacionado à Terra Santa, que muitos interpretam de forma literalista, mas que nós do Último Chamado entendemos sob a luz profética. Ele disse em Mateus 24:15, quando, pois virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. E ele continuou: então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Este texto, meus irmãos, é a chave para entender o papel de Israel nos eventos finais. A primeira aplicação histórica e indiscutível se deu no ano 70 depois de Cristo, quando os exércitos romanos, liderados por Tito, cercaram Jerusalém. O historiador Joséfo relata que quando o exército romano
com seus estandartes pagãos, se posicionou ao redor da cidade, os cristãos fiéis, lembrando-se da advertência de Jesus, fugiram da Judéia. Eles entenderam que a abominação da desolação era a presença de um poder profano em solo santo, anunciando a destruição iminente. Essa fuga salvou suas vidas. Mas atenção, as profecias bíblicas quase sempre têm um duplo cumprimento. O que aconteceu com a Jerusalém literal foi um prenúncio, uma sombra poderosa do que acontecerá com o mundo todo na crise final. Se a Judéia e Jerusalém literais foram o palco da crise de adoração final para o povo daquela época, qual é o palco da crise final para o Israel espiritual de Deus, a igreja remanescente, o mundo inteiro? A abominação da desolação final não será um exército em Jerusalém, mas um decreto universal, uma lei imposta por poderes humanos, que tentará usurpar o lugar e a autoridade de Deus, forçando a adoração em um dia falso e rejeitando o selo do Deus vivo, o Santo Sábado. É a imposição da lei dominical. Este é o gancho profético que nos conecta ao presente. O mundo está sendo preparado para aceitar uma autoridade central que ditará as regras de adoração e de vida. Olhe para a geopolítica, a instabilidade no Oriente Médio, as tensões globais, as crises humanitárias. Tudo isso prepara a mente das massas para aceitar soluções radicais e centralizadas. E essa centralização não vai acontecer em um palácio em Jerusalém, mas sim na união dos poderes mundiais, a união do protestantismo apóstata, do espiritismo e do poder papal, como descreve o livro de Apocalipse. O foco que o inimigo quer que tenhamos em uma guerra de pedras em Israel é uma distração para que não vejamos a guerra espiritual universal que já está em curso. Se a profecia de Mateus 24, 15 e 20 foi o sinal para os cristãos da Judéia fugirem antes da destruição de Jerusalém em 70 d.C., qual será o sinal para o Israel espiritual de Deus fugir antes da destruição final do mundo pelo fogo? A resposta é clara e urgente. O sinal será a imposição da marca da besta, que se manifesta no decreto da lei dominical. É por isso que você precisa entender a verdadeira identidade do remanescente e o que falta acontecer. O evento que falta não é a construção de um templo físico em Israel, mas a plena manifestação do poder da besta, que é a união de Estado e religião, forçando a adoração. O que falta é o clamor final do Evangelho, que é a proclamação do sábado como o verdadeiro sinal de adoração. Preste muita atenção, porque a seguir vamos desvendar com a ajuda de Ellen White como a destruição de Jerusalém é o espelho exato da crise que está por vir, e porque a sua fuga não será para os montes da Judéia, mas para o refúgio espiritual em Cristo. O que está prestes a acontecer vai chocar o mundo, e a sua preparação depende de entender essa verdade agora. Continuamos nossa jornada profunda pelo calendário profético, olhando para a Terra Santa não com os olhos do noticiário, mas com o discernimento da profecia bíblica. Na parte 1, estabelecemos a verdade incontestável. O Israel profético de Deus hoje não é uma nação étnica e política, mas o remanescente fiel, a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus, conforme nos ensina Apocalipse 12:17. O que a Bíblia e Ellen White nos revelam é que a crise final será universal, uma prova de lealdade a Deus em sua lei, e não um conflito militar em uma região específica. No entanto, o evento de 70 d.C., a destruição de Jerusalém e a fuga da Judéia, é o modelo profético exato do que está por vir para o mundo. É aqui que reside a nossa principal explicação da profecia principal. Recuemos para as palavras solenes de Jesus em Mateus 24:15, onde ele adverte sobre a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Para os cristãos daquela época, a abominação da desolação se tornou visível quando as legiões romanas, com seus estandartes idólatras, símbolos de um poder pagão, cercaram a cidade de Jerusalém. A cidade, que deveria ser o lugar santo, estava sendo profanada. O que o profeta Daniel descreveu no capítulo 9 foi o extermínio da cidade e do santuário. E Jesus confirmou que este evento seria o sinal para a fuga. Observe com atenção o que Jesus disse em Mateus 24:16-20. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado,
Não desça para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno nem no sábado. Esta instrução era de uma urgência desesperadora. Aquele que estivesse no telhado, o local mais alto para a vigília em casas orientais, não deveria perder um segundo descendo para pegar posses. A fuga tinha que ser imediata, total e sem olhar para trás. Mas por que Jesus mencionou o sábado? Para o cristão fiel de 70 a.C., mesmo fugindo pela vida, a observância do sábado era tão sagrada que deveria ser mantida, a despeito do perigo iminente. O sábado era o selo da sua lealdade a Deus, mesmo no caos. E aqui, amados, está a chave do prenúncio. Se o sinal em 70 a.C. foi a profanação do lugar santo por um poder pagão e a fuga foi o escape para o povo de Deus, o que será o sinal no fim dos tempos para o Israel espiritual, a igreja remanescente? O evento que a profecia de Daniel e Apocalipse descreve para os últimos dias é a ascensão de um poder que proferirá palavras contra o Altíssimo, que intentará mudar os tempos e a lei, Daniel 7:25, e que estabelecerá uma marca, a marca da besta, que será uma falsa adoração. Assim como a abominação da desolação em 70 a.C. foi a imposição de um poder profano sobre o lugar de adoração de Deus, da abominação da desolação final será a imposição da lei dominical, uma ordem humana, sustentada por uma confederação religiosa e política, o dragão, a besta e o falso profeta, Apocalipse 16, que se colocará no lugar da lei de Deus. A crise final não é territorial, ela é teológica. Ela não é sobre quem domina a Judéia, mas sobre quem domina a sua consciência. O lugar santo profanado hoje é a lei de Deus e o coração do crente. Para reforçar essa compreensão vital, precisamos ouvir a voz inspirada que nos liga à profecia. Ellen White descreve a destruição de Jerusalém não apenas como um evento histórico, mas como uma lição direta para o fim dos tempos. Ela nos diz no livro O Grande Conflito, na página 26, o destino da cidade judaica era um solene aviso do juízo que cairá sobre um mundo que rejeita a graça de Deus e calca aos pés a sua lei. As profecias que tiveram cumprimento parcial na queda de Jerusalém têm uma aplicação mais direta aos últimos dias. Pense nesta declaração com a seriedade que ela exige. O que aconteceu em Jerusalém, o castigo por rejeitar o Messias e a lei de Deus, foi apenas um cumprimento parcial. O juízo mais completo, mais terrível e mais universal está reservado para o mundo inteiro que hoje rejeita a plenitude da lei de Deus, incluindo o sábado. Ellen White nos mostra que a crise que se abateu sobre o povo de Israel é o espelho do que se abaterá sobre a terra. O aviso de Jesus para fugir da Judéia ressoa hoje como um apelo para fugir do erro, da apostasia e da adoração falsa que está se espalhando como uma praga. Qual é a conexão com o contexto atual? Hoje o que vemos em Israel é o palco de tensões que a mídia e muitos falsos profetas usam para apontar para um Armagedom militar. Eles esperam que a Terceira Guerra Mundial comece lá. Mas a Bíblia, especificamente Apocalipse 16:14-16, descreve o Armagedom como o ajuntamento dos reis da terra para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E isso é precedido pelos espíritos de demônios, operando milagres, enganando o mundo. A batalha do Armagedom não é uma guerra de tanques no Vale de Megido. É a união espiritual e política dos poderes do mundo contra os mandamentos de Deus, contra o seu Israel remanescente. O nome Armagedom é um símbolo de um conflito espiritual universal que tem a ver com a adoração, não com fronteiras territoriais. O verdadeiro conflito final é sobre a adoração ao Criador versus a adoração à besta e à sua imagem. O foco do inimigo é fazer com que você olhe para o Oriente Médio literal e se esqueça do decreto que está sendo preparado nas salas de poder eclesiástico e político, o decreto que impõe a lei dominical. A profecia do fim dos tempos está sendo cumprida em escala global. A secularização, que abandona a verdade, as igrejas que se unem para ditar a moralidade, a busca por uma solução para a crise climática ou social que justifique a imposição de um dia de descanso comum. É a união de igreja e Estado que constitui a imagem da besta. E isso acontecerá em escala mundial.
Portanto, o que falta acontecer com Israel literal não é o ponto central. O que falta acontecer é que o Israel espiritual, o remanescente, termine a proclamação do alto clamor e que o mundo tome sua decisão final entre a lei de Deus e as leis dos homens. Esta mensagem é a diferença entre a preparação e a surpresa. É o entendimento que salva. Se você realmente absorveu a profundidade desta verdade profética, se entendeu que a crise de Israel em 70 b.C. de Cristo é o espelho exato da crise universal que está por vir, e que a lei dominical é a nossa abominação da desolação moderna, você tem a responsabilidade de alertar outros. Compartilhe este vídeo agora com todos os seus contatos e comente aqui: eu quero estar preparado. Isso ajuda o algoritmo do YouTube a espalhar essa mensagem de salvação e urgência. Não se distraia com a geopolítica. A profecia verdadeira aponta para o seu coração. O próximo passo deste desenvolvimento profético vai aprofundar a crise da adoração, mostrando exatamente como a reconstrução de um templo que muitos aguardam já foi substituída por algo muito mais solene. O verdadeiro templo está em reconstrução no coração de cada crente, e a última prova será a obediência global. A verdade que vamos revelar na sequência vai tirar de vez a sua atenção de pedras e a fixar no caráter. Chegamos ao cerne da nossa reflexão, onde a profecia se torna não apenas um relato do futuro, mas um imperativo para o presente. Na primeira parte, estabelecemos que o Israel profético é o povo remanescente de Deus, e na segunda, compreendemos que a destruição de Jerusalém em 70 d.C. foi o modelo exato para a crise universal que está por vir, onde a lei dominical é a nossa abominação da desolação moderna. Agora, vamos mergulhar mais fundo, provando por que a preocupação com o templo literal de pedras em Israel é uma distração perigosa, e o que realmente significa a Batalha do Armagedon, o que muitos esperam acontecer na Terra Santa, a reconstrução do Templo de Jerusalém e a retomada dos sacrifícios é, sob a luz do Novo Testamento, uma impossibilidade teológica e um anacronismo profético. A Bíblia é clara em Hebreus 8, 1 a 2 e 9, 11 e 12. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, e ele ministra em um santuário muito mais perfeito, o verdadeiro tabernáculo, que não foi feito por mãos humanas, mas que está nos céus. A cortina do templo terrestre se rasgou de alto a baixo na crucifixão. Mateus 27, 51. Simbolizando que o sistema de sacrifícios e o templo literal haviam cumprido seu propósito e se tornado obsoletos. O foco de Deus, desde então, não está mais em um edifício terrestre, mas no seu santuário celestial. Como pode o evento final ser a reconstrução de algo que o próprio Deus declarou terminado? O apóstolo Paulo reforça isso em 1 Coríntios 6, 19 e 20, nos dizendo que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Portanto, o aprofundamento profético se dá na compreensão de que a crise final não é sobre quem entra em um templo em Jerusalém, mas sobre quem profana o templo do nosso corpo e da nossa mente pela desobediência. E a profanação final, a última e mais terrível, será a imposição de um falso dia de descanso, a lei dominical, que é o oposto direto do sábado, o sinal da criação e da santificação. Este é o ponto onde o conflito em Israel se funde com o conflito mundial, a Batalha do Armagedon. Muitos leem Apocalipse 16, 16 e pensam em um confronto militar literal. Mas precisamos ler os versos anteriores. Em Apocalipse 16, 14, o texto diz que espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis do mundo inteiro, para os ajuntar para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Observe a natureza dessa batalha. Ela é o resultado de uma operação espiritual demoníaca que usa prodígios e milagres mentirosos para enganar. Não é uma convocação de exércitos, mas uma união de mentes e corações sob uma grande decepção. O Armagedon é, na verdade, a última tentativa de Satanás de levar o mundo a adorar a besta e a sua imagem, e se opor ao remanescente fiel. O campo de batalha é a consciência, e a arma principal é a coerção e o engano. É a reação dos poderes mundiais, os reis do mundo, quando a última mensagem de Deus, o alto clamor, é dada com grande poder. Eles se unem para forçar o mundo a aceitar o sinal da besta, a lei dominical, e perseguir aqueles que guardam a lei de Deus.
e a voz da profecia moderna nos alerta com urgência para este tempo de crise final, ligando inequivocamente a crise mundial à questão da lei de Deus. Ellen White, no livro Eventos Finais, na página 125, declara: os que honram o falso dia de repouso serão constrangidos a depor sua cidadania e a se privarem do privilégio de comprar e vender. O último grande conflito entre a verdade e o erro é apenas a luta final da longa controvérsia relativa à lei de Deus. Sobre esta guerra estamos agora entrando. Não se trata agora de questões não importantes que estão perante nós. De importância vital são os interesses em jogo. Essa citação é um farol. Ela nos tira de qualquer especulação literal sobre Israel e nos coloca no centro da crise. A lei de Deus. O último grande conflito não é sobre petróleo ou fronteiras, mas sobre o sábado contra o domingo, o selo de Deus contra a marca da besta. Quando o decreto da lei dominical for imposto, os que guardam o sábado, o Israel espiritual de Deus, se tornarão o alvo da perseguição e das restrições econômicas, a proibição de comprar e vender. Isso é o que significa o Armagedon, o mundo todo unido sob o engano, e o povo de Deus sendo testado em sua lealdade à sua palavra. O que falta acontecer, então? Falta o reforço espiritual e profético final. Falta o derramamento total do Espírito Santo, o alto clamor, que iluminará a terra com a glória da verdade. Falta a união total das forças apóstatas para forçar a consciência. E falta que você, que compreendeu a urgência desta hora, complete o seu preparo e se junte à proclamação dessa mensagem. Não podemos esperar por sinais geográficos. O sinal está na união das igrejas e do Estado. O sinal está na crescente intolerância à liberdade religiosa. O sinal está na nossa prontidão. Se você está sentindo a urgência profética desta hora e está decidido a ser parte do Israel remanescente que guarda os mandamentos, chegou o momento de você reafirmar a sua posição. Curta este vídeo e inscreva-se no canal O Último Chamado. Você não pode ficar de fora do que está por vir. Receber essas mensagens é a sua proteção espiritual neste tempo de engano. E se essa mensagem está abrindo os seus olhos para a verdadeira natureza da crise do fim dos tempos e te libertando da distração de especulações literais, você tem um dever sagrado. Compartilha, agora. Alguém precisa ouvir isso antes que seja tarde. O engano sobre Israel literal está desviando a atenção de milhões da crise da lei dominical. O próximo e último passo é a aplicação prática. Depois de entender que o conflito não é sobre a Judéia, mas sobre a sua adoração, o que você precisa fazer agora? Vamos revelar o que significa realmente fugir da abominação da desolação nos dias de hoje e como você pode garantir o seu refúgio e o seu lugar no verdadeiro Israel de Deus. Prepare-se, porque a chamada à consagração é o evento mais urgente que falta em sua vida. Chegamos ao ponto crucial de toda a profecia, a sua aplicação prática em nossas vidas. Depois de desvendarmos o verdadeiro papel de Israel nos fins dos tempos e de entendermos que a crise final não é um evento militar na Judéia, mas um teste de lealdade global centrado na lei dominical, a pergunta que ressoa é: o que você fará agora? O conhecimento profético sem a mudança de vida é mera especulação. O tempo da prova final está às portas. O apelo de Jesus para os que estavam na Judéia em 70 dias antes de Cristo foi: fujam para os montes. A fuga era imediata e total, uma separação física da cidade condenada. Qual é o equivalente dessa fuga para o Israel espiritual de Deus, o remanescente hoje? A sua aplicação prática e espiritual é a separação moral, espiritual e mental das apostasias e dos enganos do mundo. Fugir para os montes hoje significa fugir da confusão doutrinária, que distrai o povo de Deus, fugir da mundanidade que cega o discernimento e fugir da negligência na vida de oração e estudo da palavra. O que o espectador precisa fazer é se consagrar, vigiar, estudar e se preparar. Vigiar significa não se deixar enganar pelas falsas bandeiras proféticas que apontam para o lugar errado. Significa ter os olhos fixos em dois eventos incontestáveis que precedem a volta de Jesus: o derramamento do Espírito Santo no alto clamor, que capacita o Israel espiritual a pregar a verdade final, e a imposição do decreto da lei dominical,
que sela o destino do mundo. Você precisa estar em harmonia com a lei de Deus. Se há alguma área de sua vida que ainda está em desacordo com o sábado, com a pureza da vida ou com o testemunho de Jesus, este é o momento da reforma. A preparação é um processo diário, e Ellen White nos oferece a essência dessa vigilância em O Grande Conflito, na página 625, uma passagem que resume a urgência do preparo do caráter para o último conflito. Enquanto o povo de Deus estiver esperando, com humilhação de espírito, o julgamento investigativo, deve haver um trabalho de humilhação, confissão de pecados e reforma em todos os que professam ser seu povo. Os que estão dispostos a ser vasos para a honra, preparados para o serviço do Mestre, não esperarão por algum evento futuro para fazer o trabalho de santificação. Não espere pelo evento em Israel. Não espere pelo decreto final da lei dominical. A profecia exige ação imediata em seu coração. A santificação não é um evento futuro. É um trabalho diário de rendição a Cristo. Você precisa abandonar o pecado de Laodiceia, a mornidão, a autossuficiência e a cegueira espiritual. Aquele que for fiel nos poucos mandamentos é o que estará preparado para ser fiel quando a grande prova chegar. O verdadeiro sinal da prontidão do Israel remanescente não está em construir bunkers, mas em construir um caráter à semelhança de Cristo, que é a verdadeira e única fuga segura. A fidelidade nos pequenos detalhes da vida, na alimentação, no vestuário, na forma como usamos o tempo do sábado, na honestidade e no nosso testemunho. É o ensaio para o grande palco do fim dos tempos. O tempo de se arrepender da complacência e de buscar o Espírito Santo com fervor e urgência é agora. A proclamação do alto clamor requer que o povo de Deus, o Israel espiritual, esteja completamente purificado para que a luz possa irradiar sem impedimentos. Se a sua vida não reflete a lei de Deus, como você irá proclamá-la como a única base da adoração no tempo da marca da besta? Você não pode adiar esta decisão. O tempo está se esgotando, e a porta da graça, que hoje está aberta, será fechada para sempre quando o caráter de todos estiver selado. A crise que começa como um teste de obediência terminará na volta gloriosa de Jesus. Portanto, tome a sua decisão hoje. Curta e inscreva-se para continuar recebendo mensagens como esta. O tempo está se esgotando, e a verdade profética é a única bússola que temos. Seja parte do Israel fiel. E porque esta mensagem é de vida ou morte, você não pode guardá-la apenas para si. Compartilhe essa mensagem antes que seja tarde. Alguém que você ama pode estar sendo enganado pela especulação literal sobre Israel e perdendo o foco na lei dominical. Escreva aqui: eu quero estar pronto para o retorno de Cristo. E manifeste publicamente a sua decisão de vigilância e preparação. Em conclusão, o que falta acontecer com Israel para a volta de Jesus é o que falta acontecer com o mundo. A plena manifestação do engano, a lei dominical imposta, a plena manifestação da verdade, o alto clamor proclamado e a colheita final. Não olhe para as pedras de Jerusalém. Olhe para o céu e olhe para o seu coração. Prepare-se, pois o sábado será o teste final para todo o planeta. A guerra na Terra Santa é o cenário que distrai. A guerra real é pelo seu dia de adoração. Agora que você entendeu esse alerta profético e sabe que o foco deve ser a sua obediência e o decreto mundial da lei dominical, você precisa urgentemente compreender a natureza exata da marca que será imposta na fronte e na mão. Muitos perguntam: será um chip de computador? Assista ao nosso próximo vídeo que desvenda a marca da besta, o que é o sinal na fronte e na mão, e a verdade sobre o chip. Ele vai desmistificar o que o inimigo realmente quer selar em você e provar por que a marca não é um objeto físico, mas sim um teste de lealdade moral e espiritual.